Oh, pronto, show de bola. Agora sim, vamos começar de fato a nossa live de análise do que foi a prova, tá? Eu trouxe aqui, pessoal, duas. Eu trouxe aqui. Eu quero trazer duas coisas. Uma delas é falar sobre algumas questões sobre a nossa preparação em si, e outra é trazer a prova para a gente comentar alguma coisa. Eu não vou resolver prova agora, tá? Não é objetivo nosso resolver prova agora, até porque já tem um vídeo aí que eu espero que vocês tenham visto lá, sobre a resolução dessa prova. E aí, ó, já começa bem aí, ó, o slide, primeiro slide. Ah, pronto. Agora, coincidência, eu coloquei esse nome aí de propósito, para que a gente consiga ver algumas questões que nós nos preparamos durante, agora, os últimos dias, e caíram praticamente, assim, não foram igual, não é igual, né? Mas caíram questões, assim, quase que iguais aquelas que estão lá na nossa preparação. Trouxe, inclusive, algum do curso lá, da nossa plataforma, para que a gente veja que quando você está participando, quando você está ativo, você praticamente, você vê questões ali na preparação quase que iguais. Tem aquelas situações bem atípicas, cobrando questões que não estavam, falei no edital, cobrando equação de Diofantina, apesar de ser uma equação do primeiro grau, né? Professora Cláudia, se não tive tempo para estudar, mas suas aulas são ótimas. Opa, que bom. Pretendo continuar, jornada. Que maravilha. Essa questão do tempo é uma coisa complicada, né? Eu havia falado, inclusive, que tem gente que tem 2, 3 turnos ocupados ali, tem 2, 3 jornadas, trabalha na escola, trabalha em casa, principalmente as professoras, cuidam de filhos, de esposo, tem que, né? E aí é complicado. Mas a gente tem que arranjar um jeito. Infelizmente, é isso. Ninguém vai chegar para você e te ajudar. A não ser que você consiga procurar na internet, como a gente faz aqui, essas lives que eu acho que ajudam, te trazem alguma orientação. Se você comprar um curso, mesmo que não seja o meu, eu acho que é essencial. Tem alguns cursos no mercado aí, e então, tá? Não é só fazendo a propaganda no meu, sei que tem outros aí, mas é essencial que você tenha uma preparação realmente mais forte, para que você possa superar todas essas dificuldades de tempo, dificuldade de conteúdo, dificuldade de fazer prova em si, porque a gente sabe que você participar de um exame, cada um das bancas, da concorrência, é uma situação particular, uma situação que, se você, para você passar de primeira, é bem complicado, é bem difícil, tá? Se você esteja realmente muito bem, tá afiado ali, tá dando aula ali para a turma, para concurso, para o Enem, mas tem várias turmas, enfim. Está em cima daquele assunto ali, mas se não for bem isso, assim, fazer a primeira é complicado. Você tem que entrar no jogo primeiro, para depois concorrer, tá? Mas vamos então passar aqui, ó, um pouco do que eu trouxe aqui nos slides, falando sobre se foi ou não uma coincidência. Veja só, pessoal, eu acho que foi na quinta ou quarta-feira, eu falei esse assunto aí, ó, permutação com repetição, quando a gente falou sobre método de contagem. Acho que até vários de vocês estavam nessa live, não sei se vocês lembram. E eu trouxe essa questão, quantos são os anagramas da palavra cacareco? Depois eu trouxe, quantos são os anagramas dessa parte de baixo? Olha só, quantos são os anagramas da palavra cacareco que começam por consoante? E aí nós fizemos essa conta. Mais à frente, nesse mesmo dia, nessa mesma live, mesma aula, eu ainda trouxe outra pergunta, qual é o número de anagramas da palavra matemática, bem clássico, né? Começa por vogal. Número que começa por vogal. Faltou alguma coisinha aqui. E começa por vogal. Então, você separava as vogais e faziam. E, para nossa surpresa, cai essa questão. Ó, quantos são os anagramas da palavra teorema que iniciam com vogal? Praticamente é a mesma questão. Mesmo modus operandi. Inclusive, se você vai colocar, né? Aqui as vogais são A, E e O, só muda o I, ó, só muda o I. Mas são as mesmas contas sim, né? Mesmo modelo de conta, só vai mudar os valores aqui. Mas foi uma questão assim que parecia que a gente estava... Como eu disse, eu vou tentar trazer umas questões estilo Notre Dame ali, que vão ser bem parecidas, baseado naquilo que a gente vai vendo, né, no dia a dia. Aí, tudo bem, teve essa questão aí eu queria que vocês lembrassem dessa outra questão, não sei se alguns com certeza estavam nessa live aí.
Determine a largura e o comprimento de uma piscina retangular, sabendo-se que o seu perímetro é 36 metros e que a área útil deve ser máxima. Eu falei, uma questão máxima, onde você tem um retângulo, e vocês verão que, nesse caso, a área máxima desse retângulo é quando ele é um quadrado, ou seja, o comprimento, C e L, comprimento e largura, são iguais. Ele é um quadrado. Até pensei assim, ó, poxa, eu vou levar uma outra questão, porque pode ter uma outra versão desse problema que pode confundir os nossos professores. E aí eu pensei qual questão que eu poderia fazer, porque não é só uma situação, porque esse aqui é é um retângulo fechado, totalmente, com 4 lados. Mas tem algumas situações em que esse retângulo ele não é completo, como assim, ó. Até trouxe, não, para fazer um galinheiro, uma pessoa vai usar um muro existente no local e 12 metros de tela acompanhando 3 lados de um retângulo. Ou seja, você vai fazer um U, né, com essa tela. Vai esticar, vai fazer um U. Para montar esse retângulo, porque um lado já vai ser, no caso aqui, o muro. Então, ele quer saber aqui, ó, qual é a maior área possível dado este comprimento. Tá? A área máxima. Aí vem essa questão lá, agora no Profimat, só que ele traz genérico. L metros de arame, um fazendeiro precisa cercar uma área retangular. Sabendo que um dos lados do retângulo não terá cerca, olha a figurinha aqui, ó. Esse U, né, vai fazer só um U, igualzinho que está aí. Pois ficará junto a um rio, a maior área possível, olha só aí, ó, maior área em metros quadrados é igual a. Aí eu vou voltar aqui um pouco, porque eu disse que nessa segunda situação, você vai ter, presta atenção, né, ó, que você vai ter que, não, eu encontrei aqui o comprimento e a largura. Tá aqui, o comprimento aqui, ó, vai ser o dobro da largura. O comprimento foi 6, nesse caso em particular, a largura é igual a 3, ou seja, o comprimento é o dobro da largura. Então, nesse caso aqui, ó, você pode partir já daí. Você faz o mesmo desenho, como é comprimento, o perímetro ali é L, você pode chamar de A o comprimento, ou de C e L, e vai dizer que C é 2 vezes o L. Daí, você vai ver que a área é C vezes L, faz a substituição e vai encontrar L ao quadrado sobre 8. Quase que de imediato. Se você lembrasse, tá, dessa questãozinha aí que nós trouxemos. Está muito parecida aí com a questão. Isso aí foi resolvido agora, né, na semana passada. Questão que a gente trouxe na semana passada. Aí, essa aqui é uma outra questão, mas na verdade isso aí não é uma questão, isso é parte da teoria que eu também mostrei na semana, acho que na semana atrasada, sobre a representação gráfica desse sistema de 2 inequações do primeiro grau. Olha só, menos x mais y menor ou igual a 4, 3x mais 2y menor ou igual a 6. E aí a gente tem, viu, a representação dessa solução aqui embaixo, ó, na figura, tá vendo? Ó? Você tem toda essa parte azul que vai representar a solução. Essa que está mais aqui, ó, essa que está mais, deixa eu trazer aqui. Aqui. Essa que vai estar mais aqui à esquerda vai ser a solução, é a área que compõe a solução de 3x mais 2y igual a, menor ou igual a 6, que é justamente a segunda inequação. E essa que tem menos x mais 4 menor ou igual a 4, menos x mais y menor ou igual a 4, vai ser essa daqui, ó. E como é que eu descubro isso, professor? Basta colocar um ponto qualquer no plano. Você compara. Se ele tiver, por exemplo, o ponto 0, 0, você colocar nas duas inequações, vai ver que atende às duas. Atendendo às duas inequações, é porque esse ponto, ele tanto faz parte da primeira área, como da segunda área. Portanto, ele estará na interseção. Então, essa área azulzinha mais clara é exatamente a interseção. Mostrei essa questão. Aí, para nossa surpresa, cai essa daí, ó. Conjunto solução do sistema de inequações. Olha como até são parecidas. Uma não tem coeficiente diferente de uma. Primeiro, ó, x mais y menor ou igual a 5. Nós colocamos lá, foi menos x mais y menor ou igual a 4. E a de baixo, 2x mais y menor ou igual a 8. E aí, na que nós colocamos aí, ó, tem essa daí, né? Ó, 3x mais 2y menor ou igual a 6, né? 6.
Tá? Veja aí a similaridade das duas questões. Confere aí, pessoal. Bem parecida. Aí você ia ver, ó, tal qual essa região cinza, azulzinha clarinha, né? Você teria a mesma resposta só com a região 2. Beleza? Somente com a região 2. Então, eu até falei, de um professor que falou aí que não sabia resolver isso daqui, até que viu essa questão e conseguiu ter sucesso. Eu fico feliz por isso, tá? Bom, aí nós falamos também, essa semana passada, sobre o caso de termos uma expressão, valores diretamente e inversamente proporcionais. Opa, peraí, tem gente chegando toda hora aqui. Diretamente e inversamente proporcionais. Aí até falei, olha, pessoal, A e B, que estão multiplicando, são grandezas inversamente proporcionais. E quando você está dividindo, são grandezas diretamente proporcionais. E aí, vem na prova, a professora Cláudia disse que acertou porque assistiu uma aula. Legal. Fico feliz, muito feliz por isso. Professor Paulo Holanda. Então, vejam, ó, falei dessa expressão aí, eu já havia falado disso daí quase toda semana eu estava falando. Coloquei exemplos e tudo, aí vem essa questão, ó, grandezas x e y são inversamente proporcionais, não é? E se x tem um acréscimo de... Aí o que, é que você tem que fazer, pessoal? Simplesmente o que está escrito ali, ó. Escreve um k qualquer, que é a nossa constante, e faz o produto entre elas, x vezes y. Olá, professor Paulo, olá, professora Genilza, estamos aqui para a professora Camila Janaína, Benedito, os que eu não havia falado, né? Antônio Rodrigues, professor Gerlane já falei, professor Gerson, professor Gilbert Jackson, boa noite, J. Araújo, professor Kleber, Rafa Silva, Raildo, já tinha falado, professora Rita Maltês, Sandra Ferreira. Eu acho que eu falei todo mundo, né? Então, veja, pessoal, ó, todo mundo que eu já não havia falado antes, tá? As grandezas são inversamente proporcionais. Então, o que, é que você tem que fazer? Ó? Ao aumentar essa aqui 150%, ou seja, o x ele vai de 1 para mais 1,5, né? 150% é 1,5. Então, vai de 1x para 1 mais 1,5. Ele vai tornar-se 2. Aqui vai aumentar, né? 2,5x. Vai para 2,5x. E o y também, ele, para compensar, ele vai dividir por 2,5. Alguém quer participar? Quem é que não está aparecendo aqui? Pronto, professora Isabel. Divide por 1,5. Mas acontece, pessoal, que 1 dividido por 2,5 é a mesma coisa de 0,4, né? 0,4. Ou seja, isso aqui vai ficar igual a 2,5x vezes y dividido, aliás, perdão, multiplicado por 0,4. Então, ó, houve um decréscimo aqui de y, passou para 0,4y. Houve um decréscimo de 0,6. Então, houve um decréscimo, deixa eu anotar aqui, ó, decréscimo de 0,6. Tá? E esse 0,6 é exatamente os 60%. Então, nós havíamos batido um pouco sobre essa questão em si. Resolvi essa, mas fiquei até de não resolver, né? Muita gente caiu na pegadinha. E marcou os 40%. Professor Gilbert foi esperto, colocou o valor de 100. Eu mandei essa dica, não foi, professor? Ou não? Foi por 100 para X e 100 para Y. Olha só que maravilha. Olha aí. Show de bola. Muito bem. Ele colocou valores de 100 para X e 100 para Y. Valeu, professor Gilbert. Que bom. Que legal. Fico muito feliz, pessoal, quando alguma dica minha assim tem algum resultado, né? Então, ó, saiu essa daí, tá? Ó, saiu essa daí, que eu fiquei muito satisfeito. Aí, tem essa questão que eu resolvi, mas não foi assim, uma questão do próprio Profimático. Olha que coisa que eu achei interessante.
Questão do ano passado, eu botei 2022, mas a questão para, né, para entrar, quem entrou esse ano fez essa prova. Alguns de vocês, inclusive, fez essa questão no ano passado. O professor foi sortear um livro entre os 20 alunos, aí tal, vou só resumir. Teve uma aluna, Sandra, que não estava presente, e aí, qual a probabilidade de André, que é um dos presentes, ser sorteado? Resumindo a história. Ela tem a mesma coisa, você tem 20 alunos, um não estava presente, e aí, com essa ausência, combinou-se com os demais que, se for sorteada a bola com o número 16, que é da ausente, haverá um novo sorteio. Aí cai essa questão, ó. Professora de uma turma, aí ele botou de 20 agora para 40, sortear um único aluno. O aluno só ganha se estiver presente. Os alunos são identificados, tá, os números são colocados. Se o aluno sorteado estiver ausente, e assim por diante, até que o aluno sorteado esteja presente. Pessoal, praticamente a mesma questão. Até coloquei aqui, ó, o primeiro modo, contando com a aluna Sandra. Segundo modo é sem contar com a aluna Sandra, direto, ó, 1 sobre 19. Aqui, direto, 1 sobre 38. Não tem o que fazer, questão para você matar em 2 segundos. Aí você tem que analisar se está muito na cara, né? Tem que só analisar. A professora Rosa disse que fez essa em 1 minuto. Que maravilha. Coisas boas, né? Que maravilha. Então, pessoal, olha que coisa legal, né? Coisa legal, como a preparação ajuda bastante. Agora, eu quero trazer, nesse quadro aí, uma estatística dos assuntos que mais caem. E eu até, em algum momento, falei o seguinte, pessoal, cuidado com o PA-PG, não sei se vocês lembram, porque é um assunto que entrou em 2022 para ingresso 2023. Aí, veja só, o nosso top 4, vou botar um asterisco aqui, tá? Ó, proporcional, as aulas que nós tivemos na semana passada. Equação e inequação do segundo grau, função quadrática. Eu deixei mais para o lado, isso que vocês vão ver que vai ficar melhor a visualização. Métodos de contagem, né? Ó. E qual foi o outro? Áreas e volumes, tá? Então, eu vou trazer aqui a estatística dos assuntos que foram... Tem assunto, evidentemente, que tem uma interseção, né? Interseção. Vou até mostrar aí. Mas olha só, proporcionalidade e porcentagem foram 4 questões cobradas, num total de 13,3% das questões. Equação do primeiro grau, na equação do primeiro grau, você tem aí 2 questões, 6,666%. Do segundo grau, função quadrática, acho que eles cansaram, estavam cobrando demais isso. Deu, aliás, perdão, deu isso não. Deu somente 13,3 é 4, né? Isso aqui, ó, 3 questões de 10, ou 3 questões de 30, 10%, né? 10%, continha simples. Teorema de Pitágoras foram 2 questões, 6,6. Áreas e volumes foram 4 questões. Ó, você está percebendo aqui, ó, onde tem asterisco, nós tivemos sempre 3 ou 4 questões cobradas, 13,3%. Trigonometria foi só uma única questão, então você tem aqui 3,3%. Métodos de contagem também foram 3 questões. Aí você pergunta, poxa, mas por que só 3 questões? Probabilidade foi uma única questão, 3,3%. Essa informação são importantes, tá? Para você guardar aí, já para servir de base. Estatística, só teve um média... média, mediana, moda. Eu não coloquei, mas nós batemos muito sobre isso, né? Também, ó, média, mediana. Fizemos muitas questões, média, mediana, moda. Caiu uma mais simples, cara, simples, por favor. Todo mundo acertou, confere, pessoal, pelo amor de Deus. Era só moda, estava na cara, não tinha um bimodal, não tinha um trimodal, é só o 6,8. A média é trabalho, é somar e dividir por 10, né? Acho que eram 10 números. E a mediana era só colocar na ordem, fazer a média aritmética ali, de 2 números ali. Essa questão estava dada, né? Triângulo foi uma questão somente, 3,3. Esses últimos aqui, ó, bem pouco, né? PAPG, PAPG, aí vem o porquê, ó, que aqui eles tiraram questões de média de contagem e de função quadrática e tacaram aqui, olha só, 4, essa aqui já entrou no top
3, se você pensar só nessa, ó, é PAPG. Eu falei, pô, cuidado que PAPG pode entrar nos top 10. Dito e feito, ó, cobraram 4 questões de PAPG. 4 questões PAPG. Não são questões difíceis, não, né? Mas caíram, começaram a querer cobrar mais. Talvez no ano que vem ele diminua, cobrar 2 ou 3. Mas esse ano foi isso daí, tá? Agora, pessoal, o que eu quero com vocês é... Eu vou mudar aqui a apresentação e eu quero trazer para vocês... O que eu quero trazer para vocês? Peraí, só aceitar aqui. Tá. Professor Cristiano Rogério, boa noite. Deixa eu ver onde é que está aqui. Aqui, pronto. Vou trazer para vocês aqui a prova, né, para a gente dar uma olhadinha. Não vou resolver a questão porque a gente não vai ter tempo para isso, tá? Mas eu quero dar uma olhadinha com vocês na prova. Acho que ela está pequena. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Pronto, acho que melhorou. Tá bom aí, pessoal? E aí a gente vai comentar sobre... Ah, tá, peraí. Volta. Eu quero só... Ixi, eu tirei já. Tá, mas depois eu vou lá de novo. Eu vou lá de novo, lá no slide, porque eu queria falar um pouco sobre a questão do recurso, tá? Que eu acho que é importante, talvez o Profimate não leve isso tanto em consideração, mas não vale, não custa nada tentar, né? Não custa nada tentar. Porque assim, pessoal, o Profimate, ele tem uma fase que ele é nacional e tem uma outra fase que ele é local, que ele é nas instituições. Por exemplo, a partir desse momento, é sob a coordenação geral da Comissão Acadêmica Nacional. Mas quem vai trabalhar a partir de agora, mais são as... A partir de agora não, a partir já desde um pouco antes, né? Quando vocês fizeram as inscrições, quem estava responsável ali, boa parte ali para cartão de inscrição, era a organização dos polos, das instituições. E aí o que acontece, pessoal? Próxima fase agora já é dia quarta-feira da semana que vem, se não me engano, já vai sair a nota. Já vai sair a nota, né? E aí, você vai poder recorrer da sua nota. Esse recurso é para a instituição, tá? Não é para a Comissão Nacional Acadêmica. Quem está dando a nota, quem vai fazer a correção, são as instituições associadas, são os polos, são cada universidade, cada local. E aí, você tem que recorrer a essas pessoas, tá? A esse órgão. Agora, a prova em si, questões que não estavam no edital, é muito difícil de se ganhar, mas, de repente, como eu falei, vale a pena tentar. Você tem que se dirigir à Comissão Acadêmica Nacional. Eu vou trazer aí, tem um site do próprio, onde vocês fizeram a inscrição, tem lá um local, um Fale Conosco. Você pode também mandar um e-mail, você pode também ligar para lá, para saber o melhor meio para você fazer esse recurso, caso você queira fazer. E a gente vai analisar, por exemplo, aqui na prova, e vocês podem comentar um pouco mais sobre isso, que, por exemplo, essa primeira questão aqui, ó, é de conjuntos numéricos. É tão complicado? Não é. Tem as pegadinhas naturais, por exemplo, vi que muita gente caiu quando dizia que a soma de dois números irracionais sempre dá um número irracional, né? Aí a primeira ideia é que dá, poxa, eu sei que se eu pegar um racional com um irracional, o resultado vai ser um irracional. Se você somar, se você subtrair, dá um irracional. Aí, a primeira ideia que você tem é que se você tomar dois números irracionais e somar, por exemplo, se eu pegar o raiz de 2 e o raiz de 3, eu tenho um irracional, né? Mas não. Porque basta você pegar, em vez de somar dois números racionais iguais, soma dois que sejam opostos. O raiz de 2 e o menos raiz de 2, por exemplo. Tem uma galera que está caindo. E aí você verá que eles são... Aí é pegadinha, né, cara? É covardia, é maldade, né? Covardia não é maldade, você chamar a pessoa que fez de covarde. Não é isso, não é isso. Mas é maldade. Eu até falei que o Prof. Mate, ele tem essas... Acho que porque, justamente, talvez, para evitar muita nota parecida. Talvez seja isso, eu não sei. Mas tem aquelas dosezinhas de maldade. Olha, aquela questão que nós falamos aqui, né, pouco tempo atrás. Essa questão também, muito se comentou, que era sobre juros. Juros não está sendo cobrado.
Mas, enfim, outros dizem, mas é porcentagem, porque tem aqui 25%, é uma questão que dá para fazer só com porcentagem e tal. Enfim, não sei se é o caso aí, mas se você quiser tentar, né, de fazer o recurso dessa questão aqui, mas é assim mesmo, pessoal, já em outras provas, já começaram, já fizeram isso de cobrar coisas que não estavam exatamente ali no edital. Tá bom? Outra questãozinha de porcentagem, mas essa aqui estava muito tranquila, né? Bem simples. Eu sei que teve gente que caiu, escorregou, a ideia de quem fez era essa mesmo, mas era uma questão bem simples. Bastava transformar isso aqui em fração, como tem aqui a solução. Essa questão aqui, eu não passei o slide. Eu passei o slide. Espera aí, pessoal, só um minuto. Deixa eu ver se eu fiquei confuso aqui agora. Não passei, né? Falei sobre essa questão. Não, peraí, cadê? Caramba. Eu acabei. Não, tá, nós vamos falar dela aqui. Eu botei no slide, sim. É porque ficou mais à frente. Pois não, Pedro, professor Pedro. Pedro Fernando, boa noite. Opa, professor, boa noite. Tá ouvindo? Sim, sim. A respeito dessa questão aí, fiquei numa dúvida com relação a agudo e menor do que 60. Sim, sim, Porque, sim. Porque entendeu? quando Dos dois, você fala que ela é menor do que 60, ela pode ser um ângulo maior do que 60, mas sendo agudo ainda, né? Porque assim, eu não sei se você viu o vídeo da minha resolução, quando você vê, deixa eu olhar aqui como é que ele faz a resolução dessa questão, ele faz com relação ao uso, é porque ele vai fazer, mas o que importa é esse aqui, o final, a forma que a gente fez a resolução. Estando entre 0 e 90, estando entre 0 e 90, e é a situação que ele quer, né, que ele chamou essas duas pizzas pequenas, menores, de A2, isso, A2, e essa de baixo, de A1. Eu tinha colocado lá na minha resolução A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado. E aí eu trouxe um quadro bem parecido com esse, Se A ao quadrado é menor que B ao quadrado mais C ao quadrado, então você vai ter um ângulo agudo entre 0 e 90 graus. Aí ele colocou aqui 60 graus, né? Mas acontece que ele restringiu mais do que o necessário nessa aqui. Porque eu posso ter nessa mesma situação, tá? Que as duas pizzas menores ainda sejam maiores do que essa pizza grande e o ângulo ser, por exemplo, 70 graus. Ele colocou. Sim, e pode ser menor do que 60. Realmente ele colocou aqui é maior do que 60 e uma opção menor do que 60, né? Tem as duas situações. Pode acontecer de ser maior, pode acontecer de ser menor. isso. É complicado, né? Achei estranho isso aí. Porque quer que eu vou dar o meu ponto de vista? Os caras não sabem fazer muito prova assim. É complicado até você avaliar alguém fazer prova, né, cara? Mas é assim, professor, olha só, quando ele restringe, ele está dizendo que alfa é maior do que 60 graus, mas não necessariamente esse ângulo é maior, pode ser menor. Assim como ele disse que é menor, mas não necessariamente que ele pode ser maior do que 60, tá? Pode ser maior ou pode ser menor. O fato é que ele é um ângulo agudo. Seria o subconjunto da resposta aí, né? Hã? Seria o subconjunto da resposta, não era a resposta Porque completa. vamos supor, é um ângulo agudo, é um ângulo de 70 graus. Aí caberia a letra A. De 89, né? Mas ele não particularizou o ângulo, né? Então, de um modo geral, o que atende aqui seria o item A sempre, né? Aí tem como subconjunto da resposta, não sei nem se existe isso, o D e o E, né? O D e o E. Uma vez eu participei até de uma palestra, não sei, com alguém do MEC, que a pessoa dizia, olha, pessoal, evite esse tipo de item, cara. Evite esses itens confusos. Faça uma coisa, pô. É porque também é difícil. Você tem ângulo agudo, ângulo reto, ângulo obtuso.
Aí, não sei, aí o cara pensou, talvez não tivesse tão assim, cheio de imaginação, né? Eu vou botar aqui o maior do que 60 e o menor do que 60, tá? Mas eu creio que foi realmente falta de opção, para pensar muito assim, em alguma coisa mais interessante. Um ângulo raso, um ângulo... Pô, esqueci de botar um ângulo raso aqui, né? Podia botar um ângulo raso, podia botar sei lá, um 360 graus aqui, só para compor os outros itens. Mas o fato é que o item correto é o item A, né? E aí, se você fizer aquela classificação, como eu vou até mostrar no slide depois, você vai e mata essa questão assim de forma bem rápida. Professor, Para quem está no curso, tem essa aula. Opa, professor Antônio. professor, Pois não, pode falar. a meu ver, esse tipo de questão, ele só admitiria três, né, respostas possíveis, né? Aí, o que acontece? Que tem uma das opções que está dentro da resposta já. É um tipo de, talvez, ambiguidade. Essa opção talvez esteja ambígua, porque se eu disser que o ângulo é menor do que 60, ninguém pode dizer que eu estou errado. É necessário e suficiente, né? Agora, se você dizer assim, se ele for Mas é, menor do que entendi. Mas, 60 ah, e, e menor, né, do que 90, ele uhum, também satisfaz? Também, sim. também. Mas a outra, Vamos se pensar aqui, vamos pensar nesse seu ponto de vista, colocar professor. Interessante, olha não, só. não, não seria errado. Necessário Talvez e está suficiente. acontecendo É porque tem esse termo aqui que eu nem havia me atentado muito para ele, ó. porque, Necessário e porque suficiente. quem vai dizer que ser menor do que 60 não é necessário e suficiente para atender a situação aí? É. Agora, Mas se ele assim, for não é adulto, suficiente, professor. Eu acho que talvez não seja suficiente, porque eu posso ter outras situações. Então, ser menor do que 60 não é suficiente. Porque, por exemplo, isso não abrange um ângulo de 70, que também seria solução, e não tá nesse item, né? 70, 80, 75, 65, qualquer ângulo maior do que 60 e menor do que 90. Então, talvez pensar que não seja isso suficiente, porque ela não abrange todo o leque de possibilidades. É necessário que ele seja menor do que 60? Bem, não sei, porque não é necessário, por exemplo, se eu tiver um ângulo, é necessário o suficiente? É, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, professor: menor do que 60 não falha. Não falha. não falha, não falha. Aí, como não falha, aí no caso dessa questão a gente poderia É dizer que ela tem duas suficiente, né? É respostas. suficiente que alfa seja menor do que 60? Sim, aí a gente pode pensar que é suficiente, mas não é necessário, ela não é obrigatoriamente só essa solução. Agora sim, é uma questão bom, se você pensar em colocar um recurso bem elaborado, não sei. Na hora que eu fiz essa questão, eu percebi isso justamente que eu estou falando. Só que, como eu já tinha dito, né? É uma questão que só admite três hipóteses, né? Porque o ângulo, ou ele vai ser menor do que 90, ou ele vai ser 90, ou vai ser maior. Aí, É, como eu percebi que ele estava colocando uma resposta, duas respostas, aí eu preferi ir na resposta mais abrangente, porque eu que é o ar, percebi que né? foi uma questão que deixou uma certa. Precisa ser melhorada, né? Não, 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 Precisa, não tem, certamente. não tem como você dar cinco opções se as hipóteses possíveis só são três. Então, inevitavelmente, esse tipo de erro vai acontecer sempre que você tem um número limitado de respostas que é É, menor do que as opções que você quer dar. Aí não tem como exatamente. resolver isso dessa Ele maneira. como eu falei, jogou dois itens ali só para completar o D e o E, mas realmente não tinha mais o que fazer, né? Não tinha mais o que inventar. Não tem o que fazer. Aí, eu estava até vendo um dia uma palestra lá eu gosto de assistir os cortes de matemática do YouTube. E tem um Hum, dos professores que ele justamente estava contando que fazer questões assim com opções
é muito bom para corrigir, mas tem que ter muito cuidado para elaborar. Exato. Justamente porque tem esse tipo de situação que às vezes você coloca uma resposta que está embutido no outro item, que você não pode dizer que ela está errada, né? Porque satisfaz, mas ao mesmo tempo o outro é uma resposta mais assim abrangente. Embora a Uhum. outra seja uma opção mais limitada, ela não falha, mas a primeira, de fato, né, a letra A é mais abrangente. A Porque letra E, a outra não falha, não falha. exato, a letra E, ela não, você não pode dizer que qualquer ângulo alfa menor do que 60 não atende. Atende, né? Atende, será mais vantajoso conforme ele diz ali. Então, realmente cabe, assim, um certo... Eu não entraria com recurso aí, não. Deixa, na verdade, eu acertei nessa questão. Eu não entraria, não. Mas quem quiser, eu Não, acredito que isso o aí. recurso você não gasta nada, né? Só simplesmente vai fazer uma tentativa ali. Eu acredito que isso aí. Inclusive, tem até professores do IMPA. Aliás, um professor do IMPA, eu estou esquecido o nome dele agora. É o Ledo Vacaro, se eu não estou Ah, o Luiz enganado. Tem um Vacari, vídeo sei dele, quem é. ele falando sobre justamente esse tipo de situação. Quando você for fazer uma prova, cuidado para não colocar mais opções do que as hipóteses possíveis para se responder o item. E, inclusive, Né? está caindo direitinho no que o Ledo Vacaro falou lá no YouTube. Só pode procurar lá, é um vídeo que ele comenta sobre provas de matemática. Ele vai falar, ó, prova Vou ver. com opções, prova com isso, prova com aquilo. Aí ele fala justamente nessa situação. Como eu já estava ciente que às vezes isso ocorre, aí eu disse, não, isso aqui, obviamente, ele cometeu um deslize, mas eu vou na resposta mais abrangente. Eu não Exato. abriria recurso por isso aí, não, mas Uma falhazinha, eu creio é, também que fosse uma ter falha. essa, esse Falha descuido na assim, hora né? de fazer. Capricho maior na hora de compor os itens, para evitar qualquer tipo de problema. Eu também concordo. Obrigado aí pela sua participação, professor. Muito boa. Foi não, Nada, professor professor, Pedro? estamos aqui para isso. O Pedro quer falar alguma coisa também? Beleza, tudo certo. Show. Ó, a questão 6 também tava, eu acho que estava bem tranquilo, né, pessoal? Não, subtração não, ele quer a razão entre as áreas, né? Bem simples. Bem simples assim, né? Você tem para encontrar o raio dessa circunferência maior, que você tinha que perceber que aí você ia ter esse 1 mais raiz de 2. Não é assim tão de graça, mas se você percebesse que ela vai tocar, uma vai tangenciar bem aqui no meio desse setor, portanto, ao ponto de tangência até o centro dessa circunferência maior terá um ângulo de 45 graus, portanto, passando aqui também pela diagonal do quadrado menor que você montaria aqui, né, a partir do raio, um raio aqui do ponto do centro da circunferência menor até o ponto de tangência, você daria aqui um segmento vertical. E aí do centro ao outro ponto de tangência, um segmento horizontal, formando um quadradinho de lado igual ao raio. A diagonal desse quadradinho, ela está inserida dentro da diagonal, dentro do raio da circunferência maior. Daí você tem esse 1 mais raiz de 2 aqui. Essa outra questão também, ele traz até que uma solução bem legal, ele dividindo aqui em quadrados vermelhos, né? E aí você sabendo que cada um desses aqui tem 3, eu nem vi só vi essa figura, achei ela interessante, mas ela não é uma questão tão difícil. Também ela abrange aí progressão, né? Saber que são 300 colunas, aí você tem que aqui são 300 quadradinhos pintados, depois 297, até o 3. Então, é só você fazer a soma de uma PA de 3 até 300. E aí, ele fez aqui, né? De 3 a 10, ele fez
de 1 até 100, multiplicou por 3, ele usou esse outro argumento aqui, que também foi bem interessante. Essa outra questão aqui, eu também não coloquei, mas nós havíamos resolvido algumas questões parecidas sobre questões de torneios, né? Em que você tem... Opa! Professor Mota, Boa noite. antes de o senhor comentar essa próxima questão, eu poderia citar o exemplo que o Ledo deu para esse tipo de questão que só tem 3 opções? Sim, claro, pode falar. Perfeito. Eu abri aqui no YouTube, né? Aí tem assim, a questão é assim, seja a equação polinomial x ao quadrado menos 2x menos 15 igual a zero. Aí diz, a maior raiz dessa equação é, letra A. Desculpa, professor, qual é a equação, hein? X ao quadrado. X ao quadrado menos 2x menos 15 igual a zero. Tá no vídeo dele aqui, eu estou vendo aqui na outra tela. Depois poste aí no chat o link para a gente ver. Mas beleza. 3 e 5. Aí, 3 e 5, né? Raiz são 3 e... menos 3 e 5, né? Aí ele diz assim, a maior raiz dessa equação é letra A, positiva, letra B, negativa, letra C, 0, letra D, um quadrado perfeito, ou letra E, um número par. Aí, veja só, quem disser que é um quadrado perfeito, isso aí pode estar... Já é positivo. Dentro da positiva, né? Quem disser que é par, ele pode ser positivo ou negativo, ou até um zero, talvez, né? Porque o zero também é par, né? Aí, quer dizer, você está vendo aí que é um tipo de questão que a resposta só tem 3 hipóteses. Ou é positivo, ou é negativo, ou é zero. É semelhante ao que está acontecendo ali na questão do ângulo, né? Do tamanho do ângulo. Se ele é menor que 90, se ele é 90, ou se ele é maior que 90. É interessante que isso aí foi até um motivo para se criar a geometria não euclidiana, né? Quando fala das somas dos ângulos internos de um triângulo, né? Que lá Riemann, ele supôs que seria maior, né? Euclides supõe que é igual, e tem outro cidadão que é russo que diz que é maior, aí surge as outras geometrias, né? Aí, quer dizer... Na verdade, seria quase isso. Na verdade, a geometria, ela apareceu do quinto postulado de Euclides, que diz a partir de uma reta e um ponto fora dela só tem uma única paralela. Aí o outro disse, não, tem mais de uma. Aí surgiu... Aí, dessa decorrência que a soma dos ângulos internos dá mais do que 140, dá mais do que 180, e outra dá menos do que 180. Dá mais do que 180 inclusive, na que Einstein usa para a teoria da relatividade, né? Isso. Aí você vê que é um tipo de pergunta que ela vai envolver apenas 3 hipóteses. Quando ele coloca aquela lá menor do que 60, ele está recorrendo ali na hipótese do ângulo ser acutângulo, que é o caso semelhante aqui do que o Ledo Vaccaro fala no vídeo no YouTube. É positivo, é negativo, é zero. Aí, é um quadrado perfeito? Aí, é positivo, tá dentro? Aí todos são quadrado perfeito? Não, mas são positivos? Tá errado. Não, é a mesma coisa do exemplo lá da questão. Na hora que eu vi a questão na prova, eu lembrei na hora desse vídeo do Ledo. Aí eu já fui na outra, que eu percebi que só tinha 3 hipóteses, mas a pessoa que montou a questão cometeu esse descuido, né, de escolher um enunciado, uma questão que só admitia 3 hipóteses e teve que criar 2, né, no caso, um ali, no menor do que 60, que está dentro de uma das respostas anteriores, né. Aí eu vou até colocar, eu vou pegar o link aqui do YouTube, eu vou botar aqui no chat. Aí quem quiser depois dá uma olhada. Aos 21 minutos e 32 segundos, ele começa a comentar esse tipo de prova, porque ele vai comentando vários tipos de prova. Aí, quando chegar aos 21 minutos e 32 segundos, é o momento exato que ele está falando dessa situação aí. Show de bola. Porque também tem um fato também que a gente pode levar em consideração, por exemplo, se ele fala que é menor do que 60 ou maior do que 60, essas duas estão dentro da questão
dentro do item que é um ângulo agudo. Então, ele talvez pode ter pensado no seguinte: poxa, se você fosse colocar menor do que 60 ou maior do que 60, você já sabe que é um ângulo agudo. Então, não sei, né? É a cabeça do cara. Então, quem percebesse que é um ângulo agudo, ou que seria esse item, então já nem marcaria, porque estaria em ambiguidade com outro item. Da mesma forma que um quadrado perfeito é um número positivo, né? O zero. Ele tem um quadrado perfeito, é zero, né? Então, às vezes o cara pensou e disse assim, não, vou facilitar a vida do cara, para colocar dois itens que ele vai saber que não é verdade nunca. Não sei. A gente não sabe o que passa na cabeça desses caras, né? Mas vamos voltar aqui, então. A questão de número 8. Nós havíamos falado, eu não lembro se sobre em torneios em que um time joga com o outro, ele perguntava quantas partidas, né? Ou então, ele dizia a quantidade máxima de partidas e perguntava quantos times. Aí aqui ele vem com uma pequena modificação dessa mesma questão. Ele diz assim, ó, você tem 128 participantes. Aqui ele não dá o número de partidas, mas ele dá o número de participantes e quer saber a quantidade de partidas. Ou seja, você vai usar uma progressãozinha, né? Uma progressão geométrica ali, começando com 64 partidas, para abranger 128, até, no máximo, uma partida onde você tenha dois times, já que você vai diminuindo a metade dos participantes. Mas ela não vai ser resolvida com o mesmo método que as outras versões são resolvidas, mas, enfim, é aquele lance de você pegar uma questão e sair modificando ela. A gente está percebendo que isso é uma tática importante e legal. Se a gente sempre puder variar uma mesma questão, porque essa é a mente do cara que está elaborando a prova, né? Não sei se durante as minhas aulas, quando eu estava fazendo o meu curso, o que acontecia é que eu percebia que tinham muitas questões das referências bibliográficas que estavam sendo cobradas na prova e que eles faziam pequenas modificações, do mesmo jeito que eu estou falando dessa questão. E aí eu olhei assim, poxa, que interessante, você pega uma questão, você analisa a questão, porque não é simplesmente você resolver. E o Profimática, ele quer o conceito, quer que você entenda o conceito. Resolve de um jeito, resolve de outro, modifica um pouco, resolve esse outro jeito, e assim você vai ser capaz de resolver a grande maioria das questões. Aquela questão de teorema lá, ó, dos anagramas. Essa questão aqui, pessoal. Opa! Está ouvindo? Pode falar, professor Pedro. Essa questão aí, você falou de uma questão de torneiras, eu não fiquei sem entender. Torneiras? Torneios. Sim. Torneios, eu entendi torneiros. Torneio. Eu falei muito rápido, né? Torneio. Tá. Essa questão do teorema, então, nós já vimos ela agora aqui no slide. Essa questão de média, mediana e moda, cara, puxa vida. Não é? Bem tranquila demais, bem tranquila demais. Só foi fácil, professor. Foi fácil, né? Acho que professor, tira uma dúvida. Você comentou aí que ele abre uma vez por ano nacional e ele abre nas instituições em outro período também, você comentou? Não, perdão, não. Vixe, Maria, será que eu deixei alguma... Não é confuso? Não, é porque assim, ó, não, o que eu quis dizer é que o certame do exame de acesso, desde o momento lá, desde o momento que você faz a sua inscrição até a matrícula, ele tem uma parte que ela é nacional, tá? O concurso em si. Ele é uma parte nacional, a elaboração dele é nacional, mas depois ele faz uma pulverização para que as instituições tomem conta do processo, tá? Mas é o mesmo processo, tá? O mesmo processo. Quer dizer, a partir de agora, quem vai ficar na parte de correção, quem vai ficar na parte de receber os recursos, quem vai ficar na parte de fazer a matrícula, de verificar essa questão de quem tem direito, tudo agora vai ser com os polos, é isso que eu quis dizer. Não é que tenham dois tipos de concurso, não, é porque o edital é feito pela Comissão Nacional, mas aí depois ele põe a responsabilidade para as instituições, aí você tem que entrar direto com os recursos, tá? Com as instituições. Por exemplo, quando saírem a nota, agora, quarta-feira. Tá joia, professor. Obrigado. Nada. Olá, Pedro. Essa questão aí do torneio, eu fui uma doidiça da pega e deu certo.
Eu resolvi ela para análise combinatória. O cara, quando estuda muito, às vezes se atrapalha no assunto. São 64 partidas. Sim. Aí eu pensei assim, para ter 64 partidas, olha disso, teria que ter, cada partida, 2 jogadores, né? 2 times, 2 times. Aí, tendo 2 times, vai ter 128 Sim. times. Aí eu pensei assim, para a primeira partida dos 2 times, um pode ganhar e o outro perder, né? É. Um ganha e outro perde. Não tem empate, segundo aí, tá falando. Aí eu coloquei assim, para a primeira, 2, ganhar ou perder. Aí para a segunda, 2. Eu sei que ficou 2 elevado a 2 elevado a 2 128, elevado a não? algum. Hã? 2 elevado a... A 7. A Eu, eu, 7. eu pensei Ah, assim, né? Se você pegasse lá, eu fatorei toda ele, igual o professor falou aí, 128, 64, 32, enfim. Chegou lá, ficou 2 e 1 no final. Aí quando chegou no final, eu pensei assim: oitavas de finais, quartas de finais, semifinal e final. Aí por isso que daria assim 127, né? Foi. Porque ganhar ou perder, ganhar ou perder. Aquele problema das lâmpadas. sim. Todas maneiras de acender ou apagar 7 lâmpadas. Lembra Sim, desse sim. problema? Não. Mais ou menos isso eu usei aí e bateu. Mas bateu certo, né? Foi, como não sei. Eu depois fiquei pensando, que loucura. Mas bateu Foi. os 127. De bom, né? De bom. Que de É. repente foi uma técnica inovadora. Assim. Às vezes acontece isso. Você pensa numa coisa muito... como o senhor falou aí. Está estudando tanto que consegue aí uma forma bem diferente de resolver a mesma questão. Isso acontece sim. E, E aí, às claro, vezes, o cara parte para um raciocínio também totalmente diferente, né? De é uma chamada. arriscado, mas é arriscado, né? Essa 11ª questão é o volume aqui desse tetraedro, que na realidade aqui a gente pode pensar que seja um prisma, né? Também foi bem tranquila a questão. Você se pegar a área da base e a altura e pronto. A área da base vai ser um triângulo ABC, altura AB, divide por 3, está feito. Questão bem básica também. A questão 12ª, ele fez, eu estava olhando a solução dele. O que foi que eu fiz aqui, ó? Eu estando fazendo essa questão aqui, é o que eu havia falado em alguma aula que eu tinha falado sobre PG ou PA. Às vezes é mais rápido, mais fácil você montar os termos do que você... Teve uma questão, acho que foi do ano passado, que eu fiz da mesma forma. Apareceu lá, eu peguei e completei. Ele pedia 5 termos. Ó, ele deu 2. Pediu 5, só botar mais 3. Você precisa usar fórmula do termo geral, depois usar a fórmula da soma, poder não sei o quê. Não, já faz direto, é mais rápido. Então, você encontra aqui que a razão é menos 3 sobre 2, e aí vai fazendo os outros 4 termos que faltam. Depois você faz a soma. Tá? Aí ele usou aqui, ó, somou esses 3, depois somou os outros 4, aí usou essa fórmula gigantesca aqui para encontrar isso. Tá valendo? Evidentemente que tá. Mas como eu havia falado, tem momentos que é mais rápido você fazer os números e depois fazer uma soma direta, já que, inclusive, os denominadores são todos divisores um do outro, com exceção do 3. Tudo vai ser 2, 4, 8, 16, 32. E vai até não lembro mais qual é o número, mas era mais fácil. Essa questão também é conceitual muito simples, desde que você perceba como é que se monta a fórmula da soma. Você pega 2 extremos, percebe que é exatamente igual a soma de cada um dos seus equidistantes ao centro, e aí vai ver que, se você tirar os dois os 2 extremos, o A1 e o A100, ou tirar, por exemplo, o A2 e o A99, ou tirar o A3 e o A98, tirar duplas que estejam equidistantes das extremidades, sempre vai ter o mesmo valor, que no caso é 2.500 dividido por 50, que são 50 duplas, né? Ou seja, A1 mais A100 é igual a A2 mais A99, que é igual a A3 mais A98, que todas essas duplas são iguais a 50. Então, nessa segunda soma, ele só fez tirar o A1 e o A100. Então, diminuiu 50. Né? É bem tranquilo essa daí. Se você entender esse conceito aí de como foi montada a fórmula da soma, é a soma de uma PA. Professor, Pois não.
Desculpe a minha chatice, Não, mas, mas eu ainda gostaria de falar mais alguma coisa sobre sim. aquela questão lá do ângulo. Pois não. Veja só, 90 menor do que 60, né? Talvez esteja errado o que eu vou falar, mas eu vou falar assim mesmo. 90 menor do que 60, né? Hum? 60, a alternativa lá que eu falei que... Aliás, a gente está dizendo aqui que ela tá gerando um certo conflito lá, né? Um certo... Sim. Uma má interpretação, né, na questão. Vamos lá. A pessoa dizer que alfa é menor do que 60, veja só, 60 é menor do que 90, Evidentemente. né? Aham. Por transitividade, alfa é menor que 90. Poderia ser isso aí, ou não? É, não, perfeito, mas assim, é o que eu estou dizendo, é uma resposta bem restritiva, né? Ela não é uma resposta completa. Vai ser alfa sendo menor do que 60, evidentemente que ela é menor do que 90, ela vai ser agudo sempre. Inclusive, sendo maior do que 60, ela também será, por vezes ela será um ângulo agudo, né? Não necessariamente, porque você pode ter maior do que 60, ou maior do que 90, inclusive. Mas o fato dela ser menor do que 60, ela não é suficiente. É necessário, mas não é suficiente, porque precisaria ser mais preciso, porque um ângulo, como eu disse, entre 60 e 90, também estaria enquadrado dentro da resposta correta. Então, ela não é suficiente. Ela não abrange todas as possibilidades aí de resposta. Mas pela transitividade, todo ângulo menor do que 60 também caberia, né? Então, Então, tem esse é joguinho isso de que eu estou palavras falando. aí. Tem esse joguinho de palavras. Por transitividade, É, evidentemente que por transitividade vale também, né? Eu não colocaria um item desse, não, realmente. Como você falou aí, até o professor Vacário aí comentou sobre a situação. A mesma coisa seria colocar uma questão incorreta. É incorreto de falar que, né? Como a gente viu nessa bendita aqui. Então, essa questão aqui, teorema de Pitágoras, meu Deus, estava extremamente simples, pessoal. Evidentemente que vocês não erraram essa questão, né? Já essa outra questão aqui, também de inequação, cobrou umas inequações, né? É uma questão bem conceitual. Você bastaria, pessoal, olha só, seria muito simples. O modo como eu resolvi, não sei se vocês viram, eu coloquei uma raiz entre o menos 1 e 0, coloquei uma raiz menos meio. Como a segunda raiz é maior, ele deixou uma liberdade, né? Maior do que 1, coloquei 2, podia ter sido 3, tanto faz, 4, 5, qualquer valor maior do que 1. Quando você tem as duas raízes, você monta a sua equação. Você monta a tua equação. Aí você pode dizer, poxa, mas eu não sei o sentido da concavidade. Mas aí tu olha pela solução que dá para saber, né? Como ele quer valores negativos, e os valores negativos estão aí à esquerda e à direita das raízes, a tua concavidade será para baixo sempre. Porque, veja, de novo, ele quer valores negativos, mas esses valores negativos têm que estar das raízes para fora. Então, pensando que é o prolongamento da parábola, não é entre as raízes, então ela tem que ter a concavidade para baixo. E aí, o que acontece? O A é negativo. E o que acontece com o B e com o C? Aí tem uma questão que eu falei também nas lives. Quando você tem que a tua parábola ela teve um pequeno translação. Quando o B é positivo, pessoal, quando o B é positivo, ela vai ter uma pequena translação para a direita. Né? Pequena translação. E quando o C, aí você vê pela concavidade dela, e ela realmente o C vai bater lá em cima, vai ser um C positivo. Então dava para matar nesse sentido aí. Nem vi como é que ele fez essa resolução aí. Tá, essa questão essa questão de trigonometria também foi uma questão assim que o pessoal achou complicado de resolver, mas era simplesmente, você vê, a forma como eu resolvi, fiz essa mesma coisa aqui, peguei o seno e o cosseno ao quadrado para você descobrir 2 vezes o seno vezes o cosseno. Depois, como você quer a diferença,
Ah, mas aqui eu vi uma questão, uma forma maravilhosa de se resolver também é. Como ele quer a diferença, primeiro você eleva ao quadrado. Então, vai ficar 1, né, menos 2x, menos 2 seno cosseno. Ó, 2 seno cosseno é 49,25. Vai ficar 49,25, 1 menos 49,25, que dá 20, que vai dar, aliás, 49,25 menos 1, vai dar... Bom, agora me enrolei aqui, como foi que eu fiz, assim. Seno menos cosseno, você eleva ao quadrado. Então, você vai ter seno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado, que é 1, menos o produto. O produto, você já sabe que é 49,25. Então, vai ficar 1 menos 49,25. 1 menos 49,25. Que aí, você vai ter 1 sobre 25. Mas isso é o seno menos o cosseno ao quadrado. Então, para você encontrar seno menos cosseno, você vai tirar a raiz quadrada. E outra resolução muito maravilhosa que eu vi uma pessoa fazendo, não fui eu que pensei nisso, mas, puxa, é questão genial. É só você pensar no triângulo 3, 4, 5. Se você pensar no triângulo 3, 4, 5, o seno vai ser, mais o cosseno vai dar 7 sobre 5. E a diferença vai dar direto 1 sobre 5. Matou, né? Direto. O triângulo 3, 4, 5. Pensa no triângulo 3, 4, 5. Afinal de contas, a maioria das questões de trigonometria, onde você vai usar essas funções, eles tomam o triângulo 3, 4, 5, na maioria das vezes. Então, excelente ideia aí que eu vi. Essa outra questão 17 é uma outra questão que não está, no meu entender, assim, mais teoria dos números, não está muito dentro dos assuntos lá que estão colocados no edital. Então, se n ao quadrado é pá, n é pá. Isso é com a teoria dos números, né? N ao quadrado dividido por 4, n é dividido por 4. São coisas que você vê dentro do Profimate, são coisas que são cobradas lá no ENC. Eu acho que essa questão não é difícil, é uma questão bem simples, mas que cabe, de repente, a um recurso aí, porque está, junto com aquela primeira, está fugindo um pouco ali do edital. Assim como essa questão de número 18, equação de Alfantina, ela está dentro de equação do primeiro grau? Tá. Mas assim como a primeira, que falava de matemática financeira, mas eu acho que o cara pensou em porcentagem, né? Essa aqui também é equação do primeiro grau, mas ela é basicamente uma equação de Alfantina. E eu até falei, fiz um vídeo, coloquei no grupo, vocês devem ter visto, né? Que tem um teorema que diz que quando o 3 e o 5, nesse caso aqui, ó, são números primos, qualquer número inteiro pode ser escrito como 3x mais 5y. E sendo assim, o item incorreto, olha aqui o incorreto, ó, essa questão é toda esquisita, ele coloca um incorreto, não se usa mais essa coisa de incorreto, depois bota um assunto, né, que não está bem aí dentro do que é dito lá no edital, mas assim, o item seria o 6, né, 6 não pertence a... Pois não. Na hora da prova, quando eu vi essa questão, eu usei o teorema de Bezout. Como o MDC entre 3 e 5 é 1, então é possível escrever o MDC como combinação linear desses termos. Sim, pois aí, é. multiplicando por 6, aí fica 18x mais 30y igual a 6. Aí eu já vi que era... Que dá certo, né? A letra E dá certo, portanto eu já marquei a letra E. Não é uma questão difícil. Teoria dos números. Exato, não é uma questão difícil. Mas não é obrigado você ter estudado a teoria dos números, né? Para você fazer essa prova. Talvez na faculdade, mas sei lá quanto tempo você já fez a sua graduação. Tem gente que nem graduação em matemática fez, tem gente que vem da física e está dando aula de matemática, pode fazer a prova. E aí eu digo, será que, poxa, isso é uma questão legal de ser colocada, né? Porque não é um assunto assim que está dentro do edital. Aí vem essa questão, e não é, né? É uma questão, é uma equação do primeiro grau. É uma equação do primeiro grau. Particularmente, lá é uma equação de Alfantina. Mas fica sempre essa coisa, né? Aí essa questão 19, já comentamos sobre ela. Essa questão de número 20 é muito, mas muito simples. Basta você fazer a reta das duas equações aqui, que você monta a equação, analisa o coeficiente angular, e aí vai ver que após a igualdade dessas duas equações, é mais vantagem, então, para o carro B, para a locadora B. É só fazer a igualdade, e na igualdade você verá que dá 500, o x vai dar 500. Né?
Mas você tem que ter essa percepção aí com relação à ideia do coeficiente angular das duas funções afins. Essa do proporcional já falamos. Essa de probabilidade aqui, essa de probabilidade eu fiz ela de duas formas diferentes no meu vídeo lá, mas é uma questãozinha que é de fato complicada. Tem que realmente tomar muito cuidado. Toda questão de contagem, né, é bem complicada. Tem que ter essa questão também, ó, é uma questão sobre conjuntos numéricos. Então essa prova, ela veio com essas situações assim que você pode dizer que é uma questão fácil. Pode ser, mas quando você olha assim, poxa, raiz quadrada de n ao quadrado é igual ao módulo de n, né? Tem gente que não leu legal essa questão de n ser um número. Eu tenho certeza que aqui na live vai ter gente que vai dizer que não viu. Sou raiz, pensei que eram 600 quilômetros, pois com 500 não há vantagem. Com 500 não há, professor. Mas olha só, deixa eu só comentar aqui o que o professor Raildo falou. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Mas ele diz, ó, se a distância for maior do que d, então em 500 não tem vantagem, mas se for maior, quando d é 500, não há vantagem, eles igualam. Mas ele fala assim, ó, quando é maior do que o d, ou seja, maior do que o 500, já passa a ser vantajoso. É um joguinho de palavra, né? Aquelas coisas que as provas vêm com as pegadinhas, tá? E a outra questão que eu estava falando é isso. Olha, se você não lê que isso aqui é um número natural, você vai dizer que isso aqui está errado, né? Ó, a raiz quadrada de n ao quadrado é n. Você diz, não, está errado. É módulo de n. Mas quando se trata de um número natural, o módulo de n é igual a n, né? Então, é só uma falta de atenção que pode ter questão de... Tá. Caiu na pegadinha, né? Ó, mesma coisa, a pessoa Gilves chegou no 500, mas marcou 600, que era maior do que 500. Puxa vida. Professor Cielo, errei a questão 23. Basicamente, em que item, professora? Eu acho que o item 1 é o item que mais, assim, né, pode fazer com que você erre, se você não lê o número, e o número é um número natural. Porque a segunda, se raiz de x, confundir o natural, tá vendo? Ó? É exatamente isso. Esse item 1 é que é realmente o problema, né? É o problema. É muito simples, mas às vezes a pessoa não lê, né? Na prova, você está rápido ali, eu também facilmente erraria uma questão dessa por falta de atenção. Basta que você não veja que é um número natural. Considere as seguintes afirmações. Aí tu pula direto para cá. Ó. Raiz quadrada de n ao quadrado é igual a n. Opa, não, falso. Aí passa, né? Tu esquece de ler. Então, é mais um ensinamento. Você tem que ler com calma todo o enunciado. 24ª questão, extremamente simples. Você vai fazer a diferença das áreas do quadrado e do círculo que está circunscrito a esse quadrado, e a diferença você multiplica por 50, né? Muito fácil essa questão, pessoal. Aí vem aquela questão da probabilidade que nós já comentamos. Medida do triângulo forem aumentados em 2%, a área do triângulo, então, foi aumentada em exatamente... Eu havia feito uma questão, não era de triângulo, mas assim, tridimensional, né? Um cubo, ele é aumentado, ele é dobrado, né? Dobrado, e aí... Não, era assim? Não, ele era diminuído, era diminuído. Uma questão do Profimática, ele era dobrado. Aí eu fiz uma questão diminuindo. Mas aí ele colocou uma questão em porcentagem de aumento, para que você veja aí o que deu. Eu não achei essa questão muito difícil, não, pessoal. Não sei se alguém chegou a cair em alguma pegadinha. Ele colocou um 8,08 aqui, botou um 4 para a gente que gosta de arredondar, né? Não sei. Não achei que essa questão fosse tão complicada, não. 27ª questão, essa questão eu achei que estava muito simples. Perdão aí, desculpem, tá? Não sei se é porque logo a gente viu que se você subir aqui, ó, a partir de G uma perpendicular a BC e a partir de E uma perpendicular a AD e ABC, você vai montar um triângulo retângulo, faz o teorema de Pitágoras e encontra o lado. Né? Porque aqui você vai ter um 4, aqui você vai ter um 2, e aqui você vai encontrar o L
que é 2 raiz de 5. Ah, mas tem uma pegadinha aqui, ó, que é o 2 raiz de 5 na letra B. Ele não quer o lado, ele quer a área. O cara encontra o 2 raiz de 5, já vem na letra B. Maldade, né? Você vai fazer a área que dá 20. Não seria esse o problema aí, de repente. Mas a questão em si não é tão complicada. Ah, essa questão 28 é maravilhosa. Maravilhosa para quem conseguiu ver, né? Porque se você for perceber, pessoal, F de 2023 é exatamente igual ao F de 2015, negativo. Como é que você percebe isso? Encontrando o verso da parábola. O verso da parábola está no 4. 2023 menos 4, 2019. 2015 de 4, né? 4 menos 2015 também dá 2019. Portanto, esses dois valores são equidistantes do vértice. Então, o mesmo cálculo, letra A. É uma questão que, se você percebe, você faz rápido. Se você não percebe, aí você vai patinar um pouco, né? Questão 29, eu achei uma questão complicadazinha. Você teria que analisar aqui, porque ele pede um m ao quadrado mais n ao quadrado, que é coisa comum de se pedir. Ele bota uma equação, seja do primeiro ou do segundo grau, e pede um m ao quadrado mais n ao quadrado. São dois parâmetros ao quadrado. Eu falei isso em lives anteriores, que ele sempre cobra isso, eles gostam de cobrar isso. Mas aqui o fato é que quando você tem o numerador diferente de zero e o denominador igual a zero, você não tem solução, né? Quando você tem o denominador diferente de zero, o numerador zero, você tem, aliás, diferente de zero, você tem uma única solução. Para você ter mais de uma solução, os dois têm que ser iguais a zero. Fica indefinido, né? Zero dividido por zero é uma indefinição, que é justamente o que ele traz aqui. Você teria que fazer isso. Aí você encontra o valor de m de n e aplica aqui m ao quadrado mais n ao quadrado. É uma questão, assim, um conceito, assim, bem... Agora, essa 30ª equação aqui, pessoal, também foi uma grande surpresa, porque contagem? Mas ela seria quase um desarranjo. Você já ouviu falar de desarranjo? Permutação caótica? Quase isso. E é isso, mas acontece que ela é uma permutação caótica com repetição, ou um desarranjo com repetição. Se ele não tivesse repetido as letras O ali, se tivesse outra palavra, perto ou porta, seria um desarranjo de 5, ou permutação caótica de 5, que dá 44. Ele nem colocou nenhum item com 44. Mas aí, ele fez com letras repetidas. E aí você tinha que fazer o jogo começando com O, né? E depois, aí, começando com O, você tem 3 possibilidades para colocar as duas letras O. E aí você vê que uma consoante, ela não vai poder estar na posição, em cada uma das 3 situações, uma consoante ela não vai poder estar no seu local de origem. Então você permuta só as outras duas. Tá? Então você vai ter 3 possibilidades da letra O, 2 possibilidades das consoantes, né? E assim você vai ter, nisso daí você vai ter 4 possibilidades. Deixa eu ver, 3... você vai ter 2 possibilidades. Você dá um total de 12. Ele fez aí como uma possibilidade de escrever todas as possibilidades. É complicado, né? Só se você tiver tempo. Você tem que, na realidade, raciocinar essa questão. Tá, pessoal? Então é isso. Eu acho que a prova teve questões que talvez cabe recurso, em virtude de estar fugindo um pouco do edital ali, Outras, anos anteriores também, o Prof. Mate fez isso, mas eu não acho que eles aceitam recurso. Se você for adiante aí, né? Você adiante pode ser que você ganhe. É complicado, tá? Bem complicado. Mas deixa eu trazer aqui, de novo, os slides, porque eu quero mostrar uma coisinha mais para você, para a gente finalizar. Aí os slides já, né? Então, olha só, pessoal. Além da estatística dos assuntos que foram cobrados, se a gente vê que se mantém ali o top 4, com exceção de PAPG, e como é um assunto novo, ele cobrou bastante, tá? Cobrou 4 questões. O máximo de questões por assunto foi 4. PAPG, 4 de proporcionalidade de porcentagem, 4 de áreas e volumes. E a outra top 4, que é equação e equação de segundo grau, cobrou 3. E método de contagem cobrou 3. Cobrou 1 a menos para poder cobrar mais de PAPG. Cobrou só 1 de probabilidade, cobra-se pouco, tá? Teorema de Pitágoras, só 2.
trigonometria uma de estatística e um de congruência e semelhança de triângulo, bem pouquinho, então. Tá? E assim, aí cobrou essa de teoria do conjunto, teoria dos números, conjuntos numéricos, que não estavam aí no escopo aí dos assuntos que estariam no edital, né? Mas, enfim, pessoal, quem quiser algum tipo de recurso, lá nessa página que está aí, ó, profmate-sbm.org.br/fale-conosco, tem um formulário, e nesse formulário tem, inclusive, um e-mail e tem um telefone, que é lá da SBM, que trata do Profmate. Até essa fase, que é a elaboração da prova, a prova é elaborada pela Comissão Nacional de Avaliação dos Discentes do Profmate, pessoal, que é um setor da SBM, tá? Não é das instituições ainda descentralizadas, ainda está centralizada nessa comissão. Portanto, se você quer entrar com algum recurso, pode dar uma ligada para lá, mandar um e-mail para esse atendimento.profmate, montar esse formulário e enviar, tá? O endereço está aqui em cima, fica a seu critério, tá? E nas próximas fases, a partir da nota já, que vai ser divulgada na semana que vem, acho que na quarta-feira, salvo engano, está previsto sair já a nota dos alunos, dos professores, né? Sim, aí tem essa Comissão Acadêmica Nacional, que é responsável pelo concurso, mas tem essa Comissão Nacional de Avaliação dos Discentes do Profmate, e essa comissão é que é responsável pela elaboração da prova, elaboração do exame de acesso, do ENA, essa comissão aí. Então, você pode mandar em atenção a essa comissão nacional aí, ou essa órgão superior, que é a Comissão Acadêmica Nacional, que é responsável por todo o Profmate. Então, tem esses meios aí, você vai mandar um e-mail, ou dar uma ligada para lá para ver como é a melhor situação, ou preenche esse formulário e manda, que tudo vai para eles lá, tá certo? Aí, como eu falei, né, ó, aí está no edital, ó, todos os casos omissos e eventuais dúvidas quanto à interpretação desse edital serão resolvidos e esclarecidos pela Comissão Acadêmica Nacional, excetuada as questões de competência de cada instituição associada, que serão dirimidas pela própria instituição, que serão as próximas fases, tá? A partir de agora, beleza? Então, tá aí o que eu trouxe do edital. Bom, aí sobre a questão da nota e classificação daqui para frente, coisas eventuais desse tipo, eu trouxe um exemplo aqui, ó, do Profmate de Castanhal. Depois que eles divulgaram o resultado, eles colocaram lá no site deles, que para você entrar com pedido de recurso, de revisão de nota, você vai mandar um e-mail, isso serve para as outras situações também, tá? E-mail para onde? Coordenação do curso da instituição. No caso aqui, ó, Profmate, Castanhal, @ufpa.br. Eu trouxe esse exemplo para ficar bem claro, tá? Aí você diz, mas aí, expondo os motivos de contestação, evidentemente. Aí você diz, mas onde é que eu encontro o e-mail, por exemplo, da minha coordenação? Você vai no edital, e no edital, tá lá, ó, assim, aí tem lá no edital também, eventuais solicitações de revisão de notas podem ser realizadas, aí presta atenção, ó, do dia 1º, quarta-feira, semana que vem, até o dia 7 de novembro de 2023. Deve ser realizada, aí agora sim, diretamente na instituição que o candidato realizou o exame. Mas cadê o e-mail? O e-mail está aqui, ó. Você vai no edital, tem a relação de todos os campos, tá? Você tem aqui, na primeira coluna, você vai ter a instituição, tá? Você tem o e-mail e tem o telefone. E tem ainda o responsável lá por essa instituição. Então, tá tudo lá no edital, tá certo, pessoal? Então, para que fique bem claro, se você quiser recorrer do assunto em si, que está fora do escopo do edital, você vai recorrer à Comissão Nacional, porque ainda é responsabilidade deles. Mas, das notas para adiante, você vai recorrer mandando um e-mail para essas instituições, tá, que estão responsáveis pela questão da nota, classificação, matrícula, etc. Tá, essa aí é aquela questão que eu trouxe aí, essa aqui foi uma folha do meu curso lá, de uma apostila lá, essa questão lá que o professor falou bastante aí, né, sobre A menor que 90 graus, então você tem, se um ângulo é 90 graus, esse ângulo aqui que se opõe ao maior lado, você tem um triângulo retângulo. Se ele é menor, é um triângulo acutângulo. Se ele é maior, é um triângulo obtusângulo. Tá? Trouxe aí só para a gente perceber como é que se resolveria também aquela questão. E tá aí, a questão é essa daí. Criou polêmica, né? Ir para a prova. Nós já vimos a prova. Pessoal, é isso então. Eu espero
que tenhamos aproveitado bastante aí essa análise da prova, que ela sirva já de estudo já para próximo exame, aqueles que não tiveram sucesso, tá? E aqueles que tiveram sucesso, meus parabéns, se Deus quiser aí, já esse ano, já matriculando a partir do dia 13 de dezembro, iniciando o curso agora em 2024, mas a gente vai continuar aqui fazendo lives, fazendo aulas, preparando já a turma para o ano que vem. Você não pode nunca parar, tá? Não pode nunca parar. Vou parar aqui a gravação. Posso parar, mas vou parar a gravação.